Olá! Hoje nós vamos conversar com o professor Roberto Antunes. Ele faz parte da Secretaria Municipal de Educação. E tudo bem, Roberto? Tudo bem, Denise? Boa tarde a todos, a você e a todos que estão aqui nos vendo em qualquer momento aí, tá bom? Tudo Uma bem, honra poder falar um pouquinho desse projeto da rede municipal. ótimo. Pois é, então vamos falar sobre o projeto, que na verdade é a jornada, né, interdisciplinar do Holocausto e Direitos Sobre o ensino do Humanos. Holocausto. Isso, que é um projeto que já tem alguns anos, né, Roberto? Sim, na realidade, nós teríamos agora, em 2020, a 15ª edição. Por que eu falo teríamos? Porque, infelizmente, a pandemia veio e, nossa, né, nos colocou aí de uma maneira assim, muito terrível, muito incompreensível para a gente, ninguém esperava É. passarmos pelo que nós passamos. Mas E já ainda são estamos 15 anos. passando, né? Ainda estamos passando, assim, não acabou. É importante todo mundo se É. cuidar aqui. Eu estou aqui sem máscara, estou numa sala reservada, estou sozinho, então está tranquilo. Mas já são 15 anos de uma jornada que eu tive a honra de, da sexta edição, eu sou coordenador pela Secretaria de Educação, Secretaria Municipal. E é uma honra poder levar esse trabalho aos nossos professores, aos nossos alunos, e poder cada vez mais desenvolver esse trabalho em parceria, assim, importante, com associações da comunidade judaica, que são fundamentais nessa parceria, como a B'nai B'rith, que é uma grande parceira de primeiríssima hora, a ARI também tem uma relevância fundamental, e pessoas, né, que apoiam o nosso projeto também, nosso trabalho. E aqui eu tenho que citar duas pessoas que são muito importantes, a desembargadora Denise Levi Tredler e a nossa consultora, a professora doutora Sofia Débora Levi, que são assim parceiras de primeiríssima hora, e estão sempre empenhados também em apoiar os professores das escolas públicas nesse trabalho. Certo. Roberto, como é que você se inseriu esse projeto, né? Qual é a sua liga, qual é o seu conhecimento antes do projeto sobre a história, né, do Holocausto? Você é professor de história, né? Sim, sou professor de história, né, não sou judeu, não tenho nenhuma ligação familiar, Certo. mas tem algumas coisas que o destino vai tecer na sua teia e a gente vai vendo como é que as coisas vão realmente, né, conspirando favoravelmente nesse sentido. Eu fui aluno da rede pública e há alguns anos atrás, não vou aqui entrar em detalhes, há 35, 40 anos atrás, eu como aluno da rede, eu participei de um concurso da Witzel, na época sobre um concurso para alunos de escolas públicas sobre a relação do Cristo Redentor com a cidade, um concurso feito por uma organização judaica importante. E eu, como aluninho lá, com meus 11, 12 anos, eu participei, eu sempre gostei muito de escrever, e naquela época, naquele ano, eu fui o vencedor do concurso. Olha que bacana, É, né? E aí, o tempo foi passando, eu fui crescendo, me desenvolvendo, né? Fui para a faculdade, Ciências Sociais, especialização em História, e entrei na rede. Durante 15 anos, eu atuei numa escola na região do Complexo do Alemão, Escola Municipal Ceará. E nessa escola eu desenvolvi vários trabalhos, vários projetos que chamaram a atenção de diretores, de coordenadores. Em 2010, eu recebi o convite para integrar a equipe de história do nível central, a coordenação de história aqui do nível central, e a partir dali eu pude, então, desenvolver trabalhos de formação com professores. Quando eu entrei, a jornada estava num momento de muito descrédito, por várias questões. Né? 2010, 2011 foram anos de dificuldade no trabalho. E uma das missões que eu tive foi fazer, junto com as pessoas que são parceiras, fazer crescer esse projeto, reavivar esse projeto. E aí, por todo o carinho que eu tenho pela cultura, de modo geral, eu sou uma pessoa que valoriza demais a diversidade étnica e cultural, e sempre tive um carinho muito grande, engraçado isso, desde pequeno, pela cultura judaica e pela cultura cigana, sem ter tido uma ligação familiar, olha, né? Mas é uma coisa assim que vem, talvez, de outras vidas, não sei. Mas é uma coisa que inexplicável. E aí, em 2011, foi a primeira vez que eu coordenei essa jornada, e a partir daí foi assim um encontro da minha alma com um tema que me é muito peculiar. Porque eu sempre digo, claro que é muito importante falar sobre o tema do Holocausto, falar sobre a questão do antissemitismo, mas eu acho fundamental falar para não-judeus. Tá? sim. Por quê? Porque
Para os judeus, já faz parte da alma, do espírito de vocês, da história de vocês. Para nós, não. E é muito importante que as pessoas percebam que... E aí eu lembro de uma frase de uma pessoa que eu tive a honra de conhecer. E sabe quando você encontra uma pessoa, conhece uma pessoa, e parece que você estava assim, enfadado a conhecer aquela pessoa, se emocionar, se encantar por ela? Estou falando do meu grande amigo, querido Alexander Henrique Lacks, Não que eu sabia que tive você a ia honra falar de... dele. Tinha que falar, porque foi assim um encontro marcante da minha vida. Ele era uma Eu vou... pessoa excepcional. Denise, eu vou te falar uma coisa aqui, como professor de história e como ser humano. Eu tive dois encontros muito importantes na minha vida, com duas pessoas que marcaram a minha história. Um, lá nos anos 90, eu ainda era estudante, foi com Luiz Carlos Prestes. Eu conheci Luiz Carlos Prestes poucos, 2 anos antes da morte dele, tive o prazer de conversar bastante com ele na época da faculdade, e com o Sr. Lax. E o Sr. Lax dizia uma coisa muito importante: nunca esquecer e falar sempre nas escolas públicas. Essa é uma missão de vida. Infelizmente, com o passamento dele em 2015, eu tive para mim uma emoção muito forte. Enquanto eu viver, sabe, levar a lembrança do Sr. Lattes, a lembrança de pessoas importantes, como também Fred Glatt, que é outro querido amigo, né, importantíssimo também. Então, fazer essa ponte da cultura judaica, da história do Holocausto com as escolas públicas. Eu vou te falar uma coisa, Denise, coisas que emocionam a gente. Eu já encontrei muitas pessoas da comunidade judaica que falaram assim: mas Roberto, qual o interesse haveria de professores de escolas públicas ou de crianças de comunidades do Rio de Janeiro, comunidades muitas vezes com sérios problemas, que não têm nenhuma relação com a comunidade judaica, qual a possibilidade de fazer um trabalho desses com essas crianças? Eu falei: porque tem uma coisa que é universal. Infelizmente, é o sofrimento, é a dor e a empatia. Então, eu tive crianças e alunos de comunidades tão diversas como Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Santa Cruz, que com seus trabalhos nos encantaram. Então, cada vez mais, eu vejo que é essencial, ainda mais numa época, isso a Eliette e a Eliane falaram muito bem também na conversa com você, cada vez torna-se mais essencial falar sim sobre intolerância, falar sim sobre o antissemitismo para essas novas gerações, principalmente para os não-judeus, porque tem que perceber que o mal que se faz a uma pessoa se faz à humanidade inteira. E nesse sentido, eu digo uma coisa: somos todos irmãos, todos somos Verdade. irmãos. Roberto, como é que é inserido esse tema nas escolas, né? Existe uma palestra? Como é que vocês fazem? Como é que começa esse projeto dentro da escola, na prática? Na prática, muito bacana. Eu vou falar da prática, mas começar com uma teoria, tá? Uhum. Desde Nós temos uma lei que foi feita pela vereadora Teresa Berger, lá em 2011, assinada pelo então prefeito Eduardo Paes, que oficializa na rede municipal. Depois, essa lei também veio para o Estado. Isso numa luta muito grande do vereador Gerson Berger, né, de saudosa memória. Mas uma coisa, Denise, é você ter a lei. A outra é a aplicabilidade disso na prática. Como isso acontece de verdade? Nós estamos numa rede, a rede municipal, com cerca de 1.534 unidades escolares. E eu vou falar a verdade para você: claro que é impossível você monitorar todo esse trabalho em todas essas unidades. Então, como é feita a jornada? Primeiro, é uma jornada representativa. Nós temos representantes de cerca de 100 a 150 escolas, e esses professores são fundamentais, são parceiros incríveis, porque vão ser compartilhadores das experiências. A jornada acontece, em geral, no segundo semestre. A turma preparação para isso, ele acontece em 2 dias presenciais, que dão um start para esse processo. Uma coisa interessante, até 2014, a jornada no município ela apenas contemplava alunos do chamado Ensino Fundamental 2, ou seja, do sexto até o nono ano do ensino fundamental, com basicamente redações. Mas havia uma demanda de professores de quarto e quinto ano para também participarem. E aí, o que foi feito? Foi feita uma espécie de uma divisão. Por quê? Pense comigo. Era muito complicado, eu diria até de certa maneira um pouco injusto, né? Se nós fôssemos fazer o mesmo tipo de concurso de redação, por exemplo, para competir um aluno de quinto ano com um aluno do nono ano. Então, em 2014, houve uma separação. Hoje, essa jornada, que começa com debates, com palestras, nas quais nós sempre temos um sobrevivente, porque eu acho que é fundamental. Eu costumo dizer o seguinte: nós somos a última geração
que tem a possibilidade, a honra de ouvir sobreviventes. E é fundamental ouvi-los, fundamental. Então, nós começamos sempre com essa palestra de um sobrevivente, depois especialistas no tema. Temos também desde 2016, uma mesa com professores da rede que colocam as suas experiências, compartilham suas práticas pedagógicas. E aí, depois desses 2 dias, que geralmente acontece no mês de agosto, nós temos cerca de 3 meses, de agosto até novembro, para o preparo dos materiais em sala de aula. Como assim? Nós temos, do 4º ao 6º ano, 4º, 5º e 6º, um concurso de desenho sobre o tema. E 7º, 8º e 9º, redações, textos sobre o tema. E aí nós temos, então, 2 concursos, o que eu acho que fica muito mais justo você fazer uma competição entre anos de aprendizado iguais. Então, nós temos concursos, nós temos a redação. No ano de 2019, nós tivemos uma grata surpresa, foi muito bonito, porque tivemos a parceria também da ONU, e nós tivemos os desenhos premiados, as redações premiadas, expostas durante o mês de janeiro no Palácio Itamaraty. Então, foi uma coisa muito bonita, Você imagina para alunos de escolas públicas, Claro. que muitas vezes acham tão difícil o acesso aos bens culturais, terem desenhos, terem redações expostas num espaço cultural tão importante. Foi esse momento muito bonito e que também foi marcante. Por quê? Porque nós tivemos ali uma outra pessoa muito importante que eu conheci, que me deu a honra, né, enquanto eu pude conhecê-lo, estar viva, foi Milva City, né, líder cigano, que foi assim uma pessoa incrível também, um grande parceiro da rede municipal nos trabalhos que fazia e que infelizmente faleceu um pouco depois. Mas essas pessoas vivem na nossa memória, porque a chama do trabalho de cada um deles, do Sr. Lax, do Sr. Vacite, continua em cada aluno que tem contato com a história deles e com o trabalho que é feito. Isso é para sempre. Roberto, o que você percebe nesses alunos quando eles têm contato com a história, né? Com o que realmente aconteceu? Porque muitas pessoas, adultos inclusive, não sabem, não conhecem, né? Já ouviram falar, têm uma ideia, mas assim, não esse estudo, essa oportunidade que esses alunos têm. Quais são assim, as reações e o resultado desse trabalho que mais assim te marcou e que você poderia passar para a gente? Claro, claro. E aqui eu tenho que falar assim, de uma coisa muito importante. Esse trabalho é fundamentalmente feito a partir de professores muito, muito engajados nessa causa, né? Eu acho que o meu trabalho em coordenador da jornada, enquanto eu estive na coordenação de história, era possibilitar que professores que se destacam, que têm esse interesse muito grande, possam ter as condições de preparar esses alunos, trabalhar esses alunos. Então, nesse momento, eu tenho que ser muito claro e honesto, deixando assim um agradecimento muito grande a professores da rede municipal que têm um trabalho de excelência, porque se não fossem os professores, nada aconteceria. Claro. E como assim? Eles levam materiais, filmes, eles participam. Olha só que coisa interessante, para você ver. Ser professor nesse país não é uma coisa fácil, tá? E vivemos numa época ainda mais difícil, onde o negacionismo em vários setores, tá? É cada vez mais forte. A nossa própria ciência, a história, é muito vítima disso, né? Querem negar a história constantemente. Nós sabemos aí das implicações, principalmente a nível federal, que acontece e levam a isso. Então, nós temos professores que, muitas vezes, Denise, isso é muito importante deixar claro aqui, tá? Muitas vezes, fora do seu horário de trabalho, se dedicam a isso. Como assim? Vou dar um exemplo bem claro. Nós tínhamos a jornada, como eu falei, com esses 2 dias de start, e aqui também destacar mais uma vez a professora Sofia Débora Levi, que incansável junto aos professores, inclusive ela vai às escolas, junto com o Fred Glatt, desenvolve um trabalho muito bacana, a desembargadora também, Denise Levi, com seu esposo. Então, A Silvia essa Lerner parceria... também, né? A professora Silvia Lerner. No começo, lá atrás, ela estava com a professora Helena Eu me Levin, lembro, né? porque eu fui na Na época da UERJ. UERJ. É, Sim, mas, na realidade, 2011 foi o... Perdão, 2011, 2012 foram os 2 últimos anos que nós fizemos na UERJ. A UERJ, por questões internas deles, eles, em 2012, saíram da parceria, né? E aí, 2013 para cá, nós temos feito em alguns espaços, já fizemos no MAR, Museu de Arte do Rio, no Museu de História Nacional, e desde 2017 temos feito na Emerge com a parceria da desembargadora. Mas, como eu estava dizendo, o trabalho dos professores é fundamental, levando principalmente com que alunos se reconheçam no momento do sofrimento e da dor. Eu vou te contar uma história que assim emocionou quando eu ouvi.
né? Eu estava com uma aluna, na época de 6º ano, fazendo um trabalho, era aluna de uma escola da Ilha do Governador, a Escola Municipal Nelson Prudêncio, que é uma escola muito participativa nessas questões com a comunidade judaica, com o nosso trabalho. Emociona só de lembrar. Uma aluna fez uma redação assim muito emocionante. E aí eu fui conhecer a aluna e eu falei assim, como é que você conseguiu passar tanta emoção? Ela falou, professor, a minha professora contou a história da Anne Frank, né? Contou a história, passou o filme, e aí eu lembrei do meu pai. Aí eu falei para ela, você lembra do seu pai? O meu pai foi morto, ele tinha saído de casa para comprar leite para mim, para minha irmã, e ele não voltou para casa. Quando fomos ver, havia um tiroteio na comunidade, uma comunidade da Ilha do Governador, e nós vimos que ele tinha falecido, tinha sido baleado. E eu pensei, a dor que o judeu sofreu com a sua perda foi igual a minha dor perdendo meu pai. Olha, até agora falando me arrepio aqui. É E verdade. isso é uma de várias histórias. E aí eu mostro isso para quê? Para que as pessoas percebam que você pode estar numa comunidade de Rio de Janeiro, século XXI, e de repente a dor ela é compartilhada, infelizmente. É. Então, a dor é universal. Isso facilita muito o trabalho feito, sabe, de uma maneira muito grande dos professores. Em relação ao antissemitismo, né, esse antissemitismo que a gente sempre, soube que ele nunca acabou, a gente tem, assim, momentos que ele está mais latente, tem horas que a gente tem uma impressão que não está tanto. Como é que você tem percebido esse crescimento e principalmente em tempos, que a gente viu agora, né, nos Estados Unidos Sim, e, sim. enfim, como você vê o antissemitismo no Brasil e no mundo? Olha, primeiro que nós já vimos que é uma questão histórica e vem de longa data. Agora, eu me coloco de maneira muito tranquila em relação a isso. Por quê? Primeiramente, eu tenho um colega que uma vez perguntou para mim, Roberto, me explica uma coisa. Sim, diga. Você tem uma ligação de trabalho muito grande com a comunidade judaica. Tenho. E você é uma pessoa de esquerda. Como é que você, sendo de esquerda, tem essa ligação? Aí eu falei o seguinte: primeiramente, o que é muito importante é a questão da sensibilidade, do valor histórico, do respeito à diversidade, do respeito à história dos povos. O extremismo é que eu acho sempre condenável. E aí em qualquer setor, qualquer lado, esquerda ou direita. Sou de esquerda e deixo isso bem claro, mas sempre sensível à história dos povos e às causas que levam esses povos a tomar suas posições. Eu tive também, em 2013, eu digo uma honra, que foi conhecer Israel. Né? Claro que, como todo país, você tem a direita, você tem a esquerda, tem setores mais conservadores, setores mais progressistas. É, Né? E o que é importante é você perceber que aquele povo que valoriza algo que é fundamental, a cultura, a educação e a ciência. Nesse sentido, devemos caminhar juntos. Eu acho que quando você fala do antissemitismo e você fala de um ódio, na minha opinião, incompreensível. Muitas pessoas odeiam A, B ou C, muitas vezes sem saber o motivo. Ah, porque o meu grupo X fala isso. Não, procure estudar. Foi o que eu falei no começo, né? A história vem sendo tantas vezes negada, poucas pessoas realmente estudam, se dedicam a esse estudo. Então, vai estudar, vai ler, vai conversar com as pessoas. Então, eu acho que é você conhecer um pouco da história, é você conhecer um pouco e respeitar. Isso é fundamental. E aí não importa, sabe, se você é de direita, de esquerda, se você respeita a história dos povos, você respeita a possibilidade daquele povo existir, você respeita a memória, você respeita uma coisa fundamental, que é a ancestralidade, em todos os níveis. Tá? Então, assim como eu tenho esse trabalho muito bacana com a comunidade judaica, eu também já coloquei aqui a minha ligação com a cultura cigana, eu tenho feito trabalhos com grupos ciganos, com grupos afrodescendentes. Como eu falei, né, é uma questão de seres humanos, é sem estar verdade. vendo aqui a coloração nesse sentido. Então, e a gente luta muito também para quebrar alguns preconceitos que são fundamentais, né? Aquela brincadeirinha de você quando era criança, ele está judiando de mim, né? Vamos estudar um pouquinho, porque você fala de, você vai judiar de mim. Judiar é uma coisa ruim, pensa na etimologia da palavra. E você vai usando essas coisas, né? A situação está negra, a situação está russa. Então, cara, é muito complicado isso, né? E é bom quebrar esses estereótipos
com as crianças, com as novas gerações, Sim, a porque para que educação, né? elas aprendam o futuro. Exatamente, a Educação, educação, Mandela dizia, a educação muda, né? As pessoas, elas mudam o mundo. claro, com certeza. E eu queria até acrescentar o Estado de Israel, né, desde a sua criação, o Ben Gurion, ele era Sim, de um partido de esquerda, isso. né? Olha só. O kibbutz, né, que existe até hoje, não pouquíssimos estão no modelo original, mas também é um Na sistema origem, sim, socialista, né? Então, claro. essa coisa E de a questão, Denise, se hoje você tem o Likud no poder, né, que você tem um partido de extrema-direita, olha só, em vários outros países você tem momentos em que está à esquerda, está à direita, quer dizer, isso não inviabiliza o país enquanto nação, com a cultura certeza, do país, a memória do país. Então, isso é importante. Tá? aquela Vou dar um situação. exemplo aqui, perdão. Desculpa, pode falar. Não, é o que eu ia falar. Em 2013, por exemplo, eu fui conhecer Israel através de um programa cultural que foi oferecido da Secretaria de Educação. Eu fui, depois fui um outro professor também, e eu tinha vários programas, vários passeios agendados. Todos eu fui com respeito. Por exemplo, eu fui no parlamento é, israelense, conversei com pessoas do Likud. É aquela coisa, eu posso não concordar, mas vamos conversar, vamos ouvir, vamos dialogar, isso é importante. Como também fui no kibbutz e, olha, o professor de história foi assim, uma coisa assim, nossa, né, sabe? É um Teve no kibbutz, sistema. foi incrível. É, Incrível, incrível. Eu tenho, nossa, sabe, uma relação muito bacana com a história, com a cultura judaica, que fui construindo, né? Como a gente falou no começo, desde que eu era criança, eu não sabia, e participei daquele concurso, e hoje, com esse trabalho que a gente faz aí, em prol dos alunos, dos professores da rede municipal. certo. Eu ia falar que, dentro desse negócio de esquerda e direita, logo no início eu não me lembro se foi na época das eleições ou um pouco depois. Não, foi depois, desculpa. Foi depois que ficou aquela questão bem idiota, só falando assim mesmo, sobre se o nazismo era de esquerda ou de direita. Você Nossa, lembra isso é disso, né? complicado. E Nossa, terrível, ficaram terrível. discutindo como se isso fosse um mérito, né? Se ele fosse de esquerda ou de direita. Então, você é um exemplo de que uma pessoa de esquerda, né? Mas que tem admiração por uma comunidade que tem vários segmentos, tem direita, tem Claro, esquerda, claro. e isso não quer dizer que por isso a gente tem que gostar ou não, né, da É, pessoa, ou dos judeus, no caso, que é a comunidade que a gente está falando. Mas você. é o que você falou, Denise, é o que você falou. Tem gente que acha, porque eu me considero, me digo, de esquerda, eu não posso ter projetos com Israel, projetos com os judeus. Olha, como é que as pessoas tendem a colocar em caixinhas, né? E aquelas caixinhas são Exatamente. fechadas hermeticamente e você não abre para o mundo. Como se Isso que é não triste. existissem judeus de esquerda. Vamos lembrar, assim como Bolsonaro esteve na Hebraica em 2017, Isso. né? Nós tivemos do lado de fora judeus se colocando contrários àquela questão. Então, nossa, né? E não só Assim como tem. necessariamente de esquerda, porque as Não, sim, pessoas não são ou uma coisa ou outra, né? Eu acho óbvio. que Questão até maior, mais ampla. Assim exatamente. como também, assim como também, muitas pessoas têm uma visão. Ah, se você é professor de história, você é necessariamente de esquerda. Não. Tem professor de história de centro, de direita, é isso aí. Acho que quando há o respeito, o diálogo é importante, é essencial. Roberto, além disso tudo que a gente está falando, a gente também está vivendo uma época muito sobre o racismo, né? Sobre esse racismo que estrutural que se diz, né? E que foi tão evidenciado no governo Trump e aqui no Brasil também. Existe dentro desse projeto que vocês falam em direitos humanos, é também abordado esse tema junto com o Holocausto? Como é que é abordado o racismo no projeto? Sim, sim. Uma pergunta interessante, Denise. Lá no começo da jornada, no começo desse projeto, ela focava exclusivamente no Holocausto. Mas aí nós percebemos, eu, a desembargadora, a professora Sofia, o Dr. Jaime Gudo também, uma pessoa muito importante, o Dr. Jaime Gudo da MIT, percebeu-se que tinha que haver uma ampliação desse tema, ampliar esse horizonte, para dar conta de várias questões, né? De vários desrespeitos aos direitos civis, aos direitos individuais, e a questão do racismo é muito importante também. Né? Nós temos, primeiro, que o aluno da rede pública sofre muito com isso.
E aí eu fico bem à vontade, porque eu não sou apenas professor de rede pública, eu fui aluno de rede pública. Então eu percebo isso. Eu, enquanto professor, eu sou aquele professor de história que eu adoro tirar o aluno da sala de aula. Eu acho que é fundamental você ir para centro cultural, para museu, para vários espaços. E eu já passei por situações de estar com meus alunos caminhando numa região, por exemplo, levávamos ao cinema para ver um projeto ligado a um filme, e ao entrarmos no shopping, os seguranças vinham e falavam: aluno de escola pública, vamos vigiar porque podem roubar. Ou seja, eu comentava com meus alunos: vocês têm que ser respeitados porque estão com uniforme, vocês são estudantes, e olha só, o que me deixa ainda mais assim chateado é que muitas vezes, desculpa, sempre, quem falava isso tinha filho ou tinha sobrinho em escola pública. Então, repara, né, como é que o preconceito está arraigado nessa questão aí social mesmo, eu digo, né? E aquela coisa, quando você fala, por exemplo, né, de situações do Holocausto, uma das formas de aproximar o aluno da rede pública desse tema é essa questão, sim, né? Se os judeus foram confinados, judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outras categorias sociais, no Brasil, no Rio de Janeiro, nós também temos uma segregação muito forte, né? Se você pega alunos, por exemplo, mesmo numa rede pública, mas as diversidades econômicas, né, as realidades são muito diversas. Se você pega alunos de uma escola pública da Zona Sul, claro que eles têm muito mais condições de acesso à cultura do que, por exemplo, em bairros onde sequer existe um teatro, onde sequer existe um cinema, né? Então é muito complicado. Na minha experiência, por exemplo, como te falei, foram 15 anos direto numa escola de Vinha Uma, que era um bairro que não tinha aparelhos culturais. Então eu saía com meus alunos, pegava um ônibus, ia para o centro da cidade, para museus, para centros culturais. E o que é importante é você ver, isso cada professor, você pode entrevistar vários professores de escola pública, vão dizer a mesma coisa. Como emociona você ouvir de um aluno, de uma aluna, a importância daquele aluno entrar no museu pela primeira vez, no centro cultural, coisa que para os nossos filhos de classe média é uma coisa natural, normal. Nós criamos nossos filhos, né, de classe média baixa, não importa, mas que como professores, com pais, que são jornalistas, professores, funcionários públicos, eles têm acesso à informação, a bens culturais. Muitas vezes os filhos, os alunos das nossas escolas não têm. Muitas vezes apenas a televisão é o único meio de obter cultura. Ele tem que quebrar um pouco isso. E é muito bacana também quando nós conseguimos, uma coisa importante, não posso deixar de falar. Desde 2018, nós tivemos 2 anos, 18 e 19, em que fizemos também alunos irem à jornada, irem à abertura da jornada. Olha só que bacana foi nós termos alunos da rede pública num espaço como a Emerge, se sentindo importantes. Eles ficavam assim: nossa, professor, eu estou num espaço tão bonito, num lugar tão bacana, tão chique, né? Porque você merece, porque você é um cidadão, porque você é o futuro dessa cidade, desse país. Então, projetos como esse, eu acho que são fundamentais para que toque num ponto que é crucial, que é a cidadania, que falta muito também, infelizmente, ainda para muita gente nesse país. Uma última pergunta. Depois vou te fazer uma para você fechar. Em algum momento dessa jornada, houve alguma manifestação contrária a essa iniciativa? Seja por parte de professores ou alunos, ou pessoas de fora? Denise, vou te confessar que por parte de aluno não, foi tranquilo. Agora, eu particularmente já recebi colegas meus que me criticaram, porque aquela coisa do estereótipo, né? Uhum. Professor de história se divide. Não, Roberto, não temos que apoiar nada que vem dos judeus. Poxa, era importante apoiar a causa palestina. E aí você tem que contextualizar historicamente, sabe? Os prós e os contras dos dois lados. É o que eu digo, não há nem mocinho nem bandido. Há uma contextualização histórica. Então, muitas vezes, sim. Né? Quando eu coloquei, por exemplo, eu tenho uma amiga que sempre que eu posto alguma coisa ligada à questão judaica, ela fala assim: fala dos negros, fala dos negros. Eu tenho projetos que eu falo dos afrodescendentes também. Eu tenho, por exemplo, um projeto que em 2019 fez muito sucesso na rede municipal, chamado Papo de História, que nós colocamos a questão da africanidade como prioritário. Nós levamos, por exemplo, Mãe de Santo, Babalorixá, para ter contato direto com alunos, com professores, falando um pouco da religião da Umbanda, do Candomblé. Então, eu acho que é aquela coisa,
eu cuidar de um lado não quer dizer que eu vou descuidar do outro. Eu posso ter projetos com a comunidade judaica, com a comunidade afrodescendente, com a comunidade cigana. Eu acho que história é isso, história de diversidade, é cultura. A gente é plural, a sociedade é plural e temos que ser também. A questão da LGBT também, que eu acho muito E importante. aquela história, né? Quando você fala de um grupo, não quer dizer que só aquele grupo vai sofrer algum tipo de preconceito. Ele pode ser o primeiro, mas não jamais será o último. Sim, Porque todas perfeito. Eu as acho que é. minorias, elas são alvos, né? Então, não quer dizer que você falar de judeu, você não vai falar de negro, não vai falar de outras minorias que igualmente necessitam de uma atenção especial, né? E aí, como eu falo sempre, minha querida, eu posso ter coordenado, mas jamais faria isso sem o apoio importante de professores da rede pública, que estão na ponta, no chão da escola, diariamente, e de dois setores em que eu estive aqui na Secretaria de Educação, que também foram muito importantes, né? Que foram a gerência de ensino fundamental e a coordenação de projetos de extensão curricular, a CPEC, na qual eu estou hoje, que também dá todo o apoio nesse setor. Então, é muito importante esse respaldo que eu tenho para fazer esse Com trabalho, certeza. porque na educação não se faz nada sozinho, não tem como fazer nada sozinho. A É. gente cairia. Então, é fundamental esse Uma apoio. batalha, né? Todo dia é uma batalha. Todo dia, meu querido, não é fácil não, mas a gente Roberto, é resistente. Roberto, esse ano, como é que vai ser? Ano passado a gente não pôde fazer muita coisa e esse ano parece que a gente também não vai poder continuar dentro da É, normalidade, né? ano passado foi assim, foi um ano muito triste por tudo que nós vivemos, ainda estamos É, vivendo. Foi o ano que nós não tivemos na nossa jornada, que tínhamos pensado com tanta coisa bonita, né? Ia ser a 15ª edição, mas o mais importante era garantir a vida, garantir a ó, segurança das pessoas. Agora é esperar. Eu acho que a vacinação para todas as pessoas é fundamental, não há como você não esperar, para os professores também. é. E quem sabe, eu acho que a gente nunca deve fechar a janela, fechar a oportunidade, né? A princípio, segundo semestre, talvez seja uma possibilidade, mas tudo vai É, depender, claro, da já- vacinação e do que vai acontecer nesse primeiro semestre. Tá? Mas uma coisa fundamental, sempre garantindo a saúde e a segurança dos participantes. é isso. Roberto, queria te agradecer, primeiro, por essa entrevista, né? Por você nos informar como é que o andamento desse projeto. Em segundo, eu queria te agradecer o seu empenho, né, de colocar esse tema tão importante para a nossa comunidade e fazer esse trabalho tão bonito que realmente que pena que ele não possa ser em âmbito nacional, né? Que a gente não possa ter isso em nível nacional. Mas quem sabe um dia a gente consegue avançar mais um pouco. Denise, eu agradeço aí a oportunidade, o espaço. Ele acontece em alguns estados que eu sei, né? Acontece Uhum. no Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais. E é uma luta constante, é uma luta assim, cotidiana. Mas, como eu te falei, a parceria de entidades judaicas é muito importante, a parceria dos professores também da rede municipal. Quando eu coloquei para você no começo, né, da disponibilidade deles, em 2014, muitos professores sentiram-se assim, precisando de mais formação, de mais conhecimento. E uma coisa interessante é que desde 2014 nós temos na rede municipal um grupo de estudos voltado para o tema do Holocausto apenas. Né? Esse grupo de estudos ele acontece, olha que bacana, fora do horário de trabalho, ele acontece à noite, acontecia sempre presencialmente. Ano passado ele aconteceu virtualmente. Nós temos nesse grupo de estudos a coordenação da professora Sofia Levi, que dá todo o embasamento para a gente. Já tivemos conosco o professor Edgar Leite, a professora Silva Lerner, o professor Flávio Limonsic, a professora Sônia Kramer, também que já leram palestras. Então, é muito importante. E para conhecer um pouco também mais desse trabalho que a gente faz na rede municipal, acho que o meu artigo ajuda muito no livro Antissemitismo, uma Obsessão. Sim. Agradecer também o convite que eu tive da Eliette Weissman, da Eliane Pisol, para estar com pessoas assim incríveis nesse projeto. E vamos aí, ao longo desse ano, tendo papos e conversas com as pessoas para divulgar esse trabalho e agradecendo esse espaço, porque a visibilidade é importante para o trabalho de professores que estão lá, muitas vezes se sentindo solitários. Costumo dizer o seguinte: o trabalho do professor é muito importante, mas ele é muito solitário no sentido em que ele está na sua sala de aula e muitas vezes não tem essa visibilidade. E é o que eu digo sempre, claro que eu estou aqui puxando uma brasa para minha sardinha, sou professor, mas é uma das profissões mais
importantes, mas Desafiadora. essenciais. Desafiadora e essencial a toda a sociedade. Então, é Verdade. isso. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Obrigada a você. Agradeço a você e aos nossos parceiros, tá bom, querida? Muito Muito obrigada. obrigado a todos, tá? Um Tchau, abraço. obrigado.